Alô, galerinha, sou o professor Guedes do QPM, Química para Medicina, e já estamos na correção da questão 7 do Exame Discursivo de Química da UERJ 2024. A partir de agora, a prova começa a ficar complicada. Na verdade, essa questão 7 que já está na sua telinha, para mim, foi uma das mais complicadas da prova. Você vai ver já já por quê. Biopolímeros como o ácido polilático, PLA, que podem ser sintetizados por organismos vivos, vem sendo empregado na produção de embalagens descartáveis e de fibra para roupas, diminuindo impactos ambientais. Até aí nada, tá? O PLA é um poliéster alifático, isso é muito importante, já vou até sublinhar aqui com a minha canetinha mágica, poliéster alifático, e sua reação de polimerização se inicia a partir do seu monômero, o ácido lático, oficialmente nomeado ácido 2-hidroxipropanoico. Já sublinhei o que é importante aí no texto. E não vamos esquecer, hein? Prova da UERJ tem que ficar ligado sempre no comando das questões, hein? Comando dessa aqui, Em relação a esse monômero, apresente a fórmula estrutural em linha de ligação. Linha de ligação é a mesma coisa que fórmula em bastão. E determine o número de oxidação do carbono pertencente ao grupo carboxila. Último comando. Escreva ainda a equação química completa e balanceada correspondente à reação de polimerização. Olha, se você veio aqui no meu canal para ver só a correção da prova, tá ferrado, tá? Aqui é correção e tem comentário. Exatamente por conta desse último comando, escrever a equação química de polimerização, que eu achei essa questão pesada. Porque você vai ver que esse polímero aqui, o PLA, não é fácil de fazer não. Tá bom? Então, para mim, essa questão 7 é a segunda mais difícil da prova, só perdendo para a questão 10. Mas tem parte fácil, quer ver? Apresentar a fórmula estrutural em linha de ligação em bastão do ácido 2-hidroxipropanoico é moleza. Propanoico, prop significa 3. Então, você já desenha 3 carbônicos em bastão. Óico é terminação de ácido carboxílico, né? Aliás, ácido 2-hidroxipropanoico, óbvio que é ácido carboxílico. E agora só falta o 2-hidroxi, que significa pendurar um grupo funcional hidroxila no carbono de número 2. Pronto. Está aqui o primeiro comando. Como é que você bota isso na prova? Galera, é só você escrever assim, monômero. Pronto. E essa é a fórmula do monômero, tá? Fórmula em bastão ou linha de ligação. Determine o número de oxidação, o famoso NOx, do carbono pertencente ao grupo carboxila. Então preste atenção, que eu vou até mudar de cor aqui, tá? O gabarito está só em vermelho, tá? Vamos botar uma corzinha aqui diferente, um verde, para dizer que esse é o carbono da hidroxila, ou melhor, da carboxila. Então, se você quiser, você pode calcular o NOx aqui do lado mesmo, NOx do carbono. Tá? E como é que a gente calcula NOx individual de carbono? É a aula que você quer, né? Não é só o gabarito comentado, não. Então vamos ver o que é a aula aqui. Carbono tem NOx individual. É só você ir lá na tabela periódica e ver a eletronegatividade dos elementos da molécula. Carbono, hidrogênio e oxigênio. 2,5 é a eletronegatividade do carbono. Só ver na tabela periódica no final da prova. 2,1 do hidrogênio. 3,5 do oxigênio. Ou seja, toda vez que o carbono estiver ligado ao oxigênio, o oxigênio atrai os elétrons. É por isso que a gente diz que o oxigênio tem NOx -2. Aqui, vamos começar por esse oxigênio aqui, Ele faz 2 ligações com o carbono que a gente chamou de carbono da carboxila. Vou chamar de carbono verde para ir rápido. Se o oxigênio faz 2 ligações com o carbono verde, o NOx desse oxigênio aqui é -2. Já o oxigênio da hidroxila, esse aqui de cima, ele só faz uma ligação com o carbono verde. E é por isso que o NOx dele é -1, tá bom? E quem está ligado a esse carbono verde é um outro átomo de carbono. Ora, a contribuição de carbono a carbono é 0, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então pensa comigo, ao redor do carbono verde eu tenho uma contribuição de carga -1, -2 e 0. Total, -3. Se ao redor do carbono verde há uma carga total de -3, o NOx do carbono verde é +3. NOx tem que ter sinal, hein? Não bota só 3, não, é +3. O que está em vermelho tem que estar na sua resposta. Tá? O que está em verde aqui é só a aulinha que eu estou te dando. Tá chegando lá, chegou no comando mais difícil.
escrever a equação completa e balanceada. E agora eu te explico por que eu achei essa questão difícil. Porque esse polímero aí, o PLA, ele é um poliéster, isso é uma excelente dica, né? E você tem que lembrar que para formar éster, você tem que ter ácido carboxílico mais álcool. Só que nesse caso aqui só tem um monômero, é o que nós chamamos de homopolímero. Então, na verdade, você vai polimerizar o mesmo monômero nesses dois grupos funcionais. No grupo do ácido carboxílico, né, que é a carboxila, e no grupo do álcool aqui. O mesmo monômero tem as duas funções, ácido carboxílico e álcool, que vai dar o tal do poliéster. Então, primeira coisa que o discípulo tinha que saber: ácido carboxílico mais álcool dá éster mais água. Reação orgânica número 1 dos vestibulares, a esterificação. E aí, você vai tirar a hidroxila do ácido carboxílico e o hidrogênio do álcool. E tanto faz se você trocar, tá? A UERJ aceitou essas duas formas. Você pode tirar a hidroxila do álcool e o hidrogênio do ácido, não importa. Agora, eu fiz no formato de gotinha, só para você lembrar que esses dois fragmentos, HOH, é que vão dar a água da esterificação, tá bom? Agora, o pulo do gato é como representar a fórmula estrutural deste polímero. E aí, se você olhar lá no padrão de respostas da UERJ, tá um desenho complicado, confuso, chato de representar, e a UERJ abriu o gabarito para um jeito que eu considero muito mais fácil. Não estou dizendo que a UERJ errou, não. Aquele jeito de fazer é mais difícil. Eu tenho um jeito mais fácil, vem aprender comigo. Primeira coisa, na hora que te pedirem uma reação de polimerização, é a aula que você quer, né? É você copiar a fórmula do monômero. Tá? Todo polímero parte de um ou mais monômeros. Nesse caso, é um só, que é o ácido lático, também conhecido como 2-hidroxipropanóico, que a gente já desenhou lá em cima. Toda polimerização acontece sob pressões, temperaturas e catalisadores muito específicos. Como nesse texto não é dito qual é a pressão, qual é a temperatura e qual o catalisador, é só você colocar assim em cima da seta. P de pressão, T de temperatura e CAT de catalisador. Tá? Pressão elevada, temperatura elevada e um catalisador específico. Acabou. PTCAT já está bonito. Chegou a hora do polímero. Como representar o polímero? Foca naquele desenho que eu fiz em azul ali das gotinhas, que é exatamente isso que você vai fazer. Você vai copiar o monômero, só que sem aqueles fragmentos que eu já tirei que vão dar água aqui. Já copiei o monômero sem o H lá do álcool e sem o OH. E aí não esqueça que quando você tira o H do álcool, fica uma valência livre aqui. E quando você tira o OH da carboxila, fica uma valência livre aqui. É exatamente nessa cobrinha que eu fiz de valência livre que o polímero vai, né, que essa estrutura vai se repetir N vezes. Então é muito comum você colocar um colchetes em cima dessas cobrinhas aqui de valência livre, passando por cima dela e dizer que vai se repetir N vezes. Só que aqui vai dar um probleminha, que eu vou mostrar para vocês. Como é que você vai colocar um colchete aqui, né? Olha que troço feio, né? Todo desenho de estrutura de polímero, você coloca colchete nas extremidades para mostrar que essa estrutura se repete N vezes. Então eu vou te dar uma malandragem. Olha o que eu vou fazer. Já que esse colchete ficou ali em cima, né? Na parte do álcool, ficou feio ali, né? Eu vou apagar esse colchete, vou aproveitar para apagar esse O aqui, né? E trocar ele de lugar. É só eu colocar para cá, ó. Vou botar o O para cá. E não esqueça que você vai colocar o radical metil para cá. Né? Eu tinha o metil na ponta, o O em cima, então eu botei o metil em cima, o O embaixo, e agora eu vou poder fazer a minha valência livre muito bonitinha aqui do lado. Gente, eu fiz aí uma cobrinha, mas podia não ser cobrinha, podia ser um pauzinho também. O importante é você botar o teu colchete passando por cima dessa pauzinho, e não esquece desse N aqui, que ele é fundamental. É esse N, que significa um número inteiro e muito alto, indefinido, que caracteriza a estrutura de um polímero. Tá bom? Essa é a fórmula muito mais fácil de fazer do polímero PLA. Acabou a reação? Ainda não. Lembra que tem a água. Porque quando a gente polimeriza e produz um éster,
Tá? O subproduto dessa polimerização é aquilo que está em azulzinho lá no meu rascunho, a água. E agora, acabou a reação? Agora falta só o balanceamento. E balancear polímero é moleza. Olha só, quando você coloca esse N aqui para mostrar que essa estrutura que está dentro do colchete se repete N vezes, tanto para um lado quanto para o outro, eu preciso de N mols do meu monômero, ok? E aí olha como é que tudo se balanceia. N mols do monômero, né, significa que vai ter N estruturas dessa daqui. Essa é a parte fácil. O perigo é balancear a água. E aí presta atenção que todo polímero ele é uma molécula, ele tem fim, não é uma coisa indefinida. Esse N é um número finito. Ele é alto, mas ele é finito. Então, quando chegar no final, nas extremidades dessa estrutura, que esse N pode ser mais de 1000, não dá para desenhar, o H e o OH voltam a aparecer. Aquele H e OH que a gente tira N vezes, no finalzinho, quando você terminar a estrutura, vamos dar um exemplo aqui, o N igual a 1000. Se o N é igual a 1000, eu vou ter 1000 moléculas de água que foram retiradas, né, menos as extremidades. Ou seja, N-1. Esse é um jeito clássico de se balancear polimerização, tá? Quando a gente tem polímero de condensação. Isso também acontece, você lembra muito, a polimerização dos aminoácidos quando formam lá as proteínas. Na verdade, as proteínas já existem, e aí você deve lembrar lá da biologia, que se a tua proteína tiver 1000 aminoácidos, para você quebrar a proteína, né, usando água, a tal da hidrólise da proteína, você precisa de 999 moléculas de água. Para cada 1000 aminoácidos, 999. É sempre N-1. Então esse N-1 aqui é um jeito muito mais fácil de balancear a água do que o jeito que a UERJ colocou lá no padrão de respostas. Espero que tenham gostado desse jeitinho aqui de fazer. E a UERJ aceitou, tá? Esse método aqui. Tá aí a reação completa. Valeu!